Bom dia, aqui é a Maria Fernanda Violatti, analista de fundos listados na XP, e esse é o Morning Call do dia 1º de junho. Nos destaques do dia temos: a confiança do consumidor dos Estados Unidos diminui em maio e a manufatura sente o impacto das restrições do Covid na China. No Brasil, o desemprego continua em tendência de queda. Na pauta de hoje, a divulgação dos dados do ISM e do livro bege do Fed nos Estados Unidos. No Brasil, as discussões sobre os projetos de lei para reduzir os preços de energia elétrica e combustíveis continuam no radar, com propostas feitas pelos estados para mitigar o impacto da proposta que cria um teto para o ICMS. No Brasil, na sessão desta terça-feira, dia 31, último dia do mês, o índice Bovespa fechou em leve alta de 0,29%. Com isso, maio foi um mês positivo para a Bolsa Brasileira, fechando em alta de 3,22% aos 111.351 pontos. Enquanto isso, a moeda brasileira avançou 6,3% frente ao dólar comercial, que fechou negociado a 4,75 na compra e 4,753 na venda. A moeda americana caiu 3,86% no mês frente ao real. As taxas futuras de juros tiveram um dia de movimentos mistos, sem direção mais concreta, tendo fechado em queda após declarações do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, de que o ciclo da altas da Selic está no fim e com queda dos preços do petróleo. A sessão sem direção única ocorreu após dia de alta relevante nas taxas na segunda-feira, devolvendo prêmios, portanto. As preocupações globais com inflação, preços das commodities e alta de juros perduram e limitaram uma queda mais expressiva. DI janeiro 23 fechou em 13,385%, DI janeiro 24 foi para 12,90%, DI janeiro 25 encerrou em 12,27%, DI janeiro 27 fechou em 12,115% e DI janeiro 29 encerrou em 12,21%. Desemprego em queda. A taxa de desemprego no Brasil caiu para 10,5% no trimestre móvel até abril, de 11,1% no primeiro TRI de 2022. Considerando estimativas com ajuste sazonal em base mensal, método próprio, a taxa de desemprego caiu para 10,1% em abril, ante 10,9% em março, atingindo o menor nível desde o início de 2016. Olhando os detalhes da divulgação da PNAD, categorias informais saltaram 1,9% mês contra mês em abril, logo após a reabertura econômica e a crescente mobilidade. Por sua vez, o emprego formal cresceu 1,4% mês contra mês em abril, principalmente devido ao avanço no grupo de trabalhadores do setor privado. O salário médio real permaneceu praticamente estável pelo terceiro mês consecutivo, uma queda de 0,2% mês contra mês em abril, conforme nossas estimativas. O indicador ainda está cerca de 7,5% abaixo dos níveis registrados antes do surto de Covid-19, principalmente devido às pressões inflacionárias significativas. Com isso, a massa salarial real agregada, que corresponde ao salário médio com a população ocupada, subiu 1,5% mês contra mês em abril. A variável está aproximadamente 5% abaixo dos valores observados antes da crise de saúde pública. No mundo, os mercados globais amanhecem sem direção definida. Estados Unidos com alta de 0,1% e Europa com queda de 0,3% no primeiro dia de negociações do mês de junho, à medida que os investidores seguirão atentos ao impacto na liquidez dos mercados causado pela redução do balanço de 9 trilhões do Federal Reserve, que começa nesta quarta-feira. Na Europa, dados do PMI de manufatura registraram 54,6 pontos em maio, representando o crescimento marginal mais lento desde novembro de 2020 na região. Na China, o índice CSI 300, com queda de 0,2%, encerrou sem movimentos expressivos, mesmo após surpresa positiva no PMI oficial de maio, que registrou 49,6 pontos. E apesar de representar uma leve contração na atividade econômica, veio acima do consenso de 48,6 pontos da Reuters. Por fim, o petróleo, com alta de 1,4%, amanhece negociando em torno de $117 o barril.
ao passo que alguns membros da OPEP começam a considerar a possibilidade de não incluir o petróleo russo nas metas de produção. Caso isso se concretize, o movimento abriria espaço para um aumento de produção por parte dos membros da organização e ajudaria a controlar o aumento de preços da commodity. Economia americana. A confiança do consumidor nos Estados Unidos diminuiu modestamente em maio, uma vez que a inflação persistentemente alta e o aumento das taxas de juros forçam os americanos a se tornarem mais cautelosos nas compras de itens caros, incluindo veículos motorizados e casas, o que pode reduzir o crescimento econômico. A pesquisa do Conference Board na terça-feira também mostrou que as percepções dos consumidores sobre o mercado de trabalho pioraram um pouco este mês. Embora a queda na confiança tenha sido pequena, isso sugere que as ações de política monetária do Federal Reserve para desacelerar a demanda estão começando a ter impacto. O índice de confiança do consumidor do Conference Board caiu para 106,4 neste mês. Os dados de abril foram revisados e mostram o índice em 108,6 em vez da leitura anteriormente relatada de 107,3. O índice permanece acima das suas mínimas pandêmicas. Restrições na China impactam a atividade. A atividade fabril na China encolheu menos em maio, à medida que restrições do Covid-19 diminuíram e parte da produção foi retomada, mostra uma pesquisa do setor privado na quarta-feira. O índice de gerentes de compras de manufatura Caixin Market, PMI, subiu para 48,1 em maio, de 46 no mês anterior e ficou ligeiramente acima de uma pesquisa da Reuters de 48. A contração de maio foi a segunda queda mais acentuada desde fevereiro de 2020, sugerindo que a recuperação continua frágil. A marca do índice de 50 pontos separa o crescimento da contração em uma base mensal. As empresas pesquisadas vincularam a queda na produção ao impacto das restrições persistentes relacionadas à pandemia nas operações e à demanda moderada dos clientes, além de aumento das dificuldades no envio de itens e a guerra da Rússia e Ucrânia. Atividade manufatureira lenta na Europa. A atividade manufatureira na Europa foi a mais lenta desde o início do ano passado, em maio, de acordo com pesquisas de negócios publicadas pela S&P Global, enquanto os outros números mostram que as vendas no varejo na Alemanha caíram acentuadamente em termos reais e os preços das casas no Reino Unido continuam a subir em ritmo insustentável. O índice de gerentes de compras da S&P para a zona do euro e Reino Unido caiu para 54,6 de 55,8, com problemas na cadeia de suprimentos, escassez na qualificação e aumento acentuado dos preços de energia. Para a zona do euro, a leitura foi a mais baixa desde o final de 2020, enquanto para o Reino Unido foi a mais baixa desde fevereiro de 2021. Para a zona do euro, pelo menos, o valor foi um pouco melhor do que os 54,4 relatados originalmente. Tenham um bom dia e bons negócios!